Olá, boa noite a todos. Olá, Juliane, Yara, sejam bem-vindos. Norma, a Ana, sejam todos bem-vindos. Thaís, a professora Edmar, Ana Helena. Olá a todos, boa noite. Hoje a gente vai para mais uma live da semana que a gente vai abordar os aspectos metodológicos de uma pesquisa. A professora entrou, vamos convidá-la, sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite a todos. Olá, Willy. Boa noite, a Débora. Olá, boa noite, professora. Olá, boa noite. Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai para o nosso. Todos os dias a gente está tendo uma live com assuntos e temas diferentes, com bastante contribuições, né? Hoje a Tá gente vai travando falar. para mim. Tá travando? Eu não tô. Travou Tá totalmente escutando? para mim. Não sei se estão me ouvindo. Eu tô te escutando. Olá. Claudinei, seja bem-vinda. Professora Carla. Tá tudo certo? O áudio? Tá tudo certo? Tá me escutando? Para mim tá totalmente travado, professor. O que tá travado? Tá escutando? Tá escutando? É a sua internet que tá dando problema. Eu consigo escutar os dois. Boa noite, Ivan. A professora já vai entrar, a internet tá travando, sim, né? Vamos mandar de novo o convite para ela. Boa noite, Fernando. Vamos ver se agora dá certo. Sejam todos bem-vindos. Professora Jaque Soares, a Viver. É que a sua internet estava travando. Tá escutando certinho, gente. Tá me escutando? Me escuta? Tá travado. Meu Acho que Deus. é a sua internet, então. Quando Não tá. eu entro, você trava. Eu não, eu consigo me ver tranquilo, mas eu não te escuto. Tá travado. E congelada a imagem. Vocês conseguem me ver, me ouvir ok? Ou eu também tô travando? Dá um feedback aqui, por favor. Então, para mim tá normal. Aqui eu tô escutando. Tá Você tá me normal, porque escutando? aqui choveu muito, eu acho que tá em constante a internet. Eu tô te Entendi. ouvindo assim, partido, entendeu? Ah, entendi. Para eles tá tudo ok, os dois. Não consigo entender. Tá para ok para os dois. Para mim tá ok. Deixa eu ver se eu tiro aqui do. Então, no vídeo e no áudio tá ok. O Carlos está falando. A Érica, boa noite a todos. Vamos só o som. O som tá conseguindo escutar bem, pessoal? Como que tá? E agora? Melhorou? Então, era só ativar. Era só ativar. Então, os dois estão travados, a professora Jaque. E agora? E agora melhorou, eu tirei o Wi-Fi, acho que agora funcionou. O Arthur, Bruno, Gabriela, sejam bem-vindos. A Catiane entrou, a Alessandra. E me escuta, professora? Escuto tranquilamente. Foi muita chuva hoje, João Pessoa. Muita chuva. Aí a Ah, tá. internet. Então, pessoal,
Hoje é mais um dia da nossa live. Durante toda a semana, cada dia a gente fez uma live específica e hoje a gente vai falar um pouquinho da questão da estatística e a metodologia científica, essa relação muito importante. Primeiro eu quero convidar todos vocês que estão online ou estão assistindo a gente no YouTube. Depois cada live fica salva no nosso canal no YouTube. Você vai lá nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram. A gente tem um grupo agora, um canal no Telegram, que a gente vai dar várias informações, vai dar várias contribuições dos professores. A gente tem um curso gratuito, né, com a professora Ilusca, sobre gerenciadores de referências, vão ser o primeiro no nosso grupo, tá? Depois vocês vão lá. Outra coisa que eu quero falar também é a questão que está aberto os nossos cursos, tá? Todos os cursos da agenda científica estão abertos para inscrição, tá? Eles são todos online, via Instagram, WhatsApp e Telegram. Você escolhe lá qual a melhor plataforma que te contemple, tá? Têm certificados e iremos colocar novos cursos durante o mês, tá? Um outro avisinho da nossa patrocinadora, a editora TM Winter, a gente vai sortear esse livro no domingo. Esse livro aqui de bioestatística, tem tudo como você faz a participação lá para poder ganhar esse livro, tá? Na verdade, é o e-book do livro que a gente vai disponibilizar em vista da pandemia. Vamos agora no nosso tema. A questão metodológica é muito importante, todos os tipos de trabalho científico. O tratamento dos dados, quer seja quali, quer sejam quanti, é muito importante para o quê? Para ajudar a responder a questões norteadoras, a refutar hipóteses ou levantar questões e limitações do seu trabalho. Eu queria começar a pergunta hoje, professora, que diferença que tem a questão estatística? A gente sabe que o tratamento dos dados é diferente de acordo com o meu objetivo, mas a questão das variáveis também depende. Só que a gente fica numa inquietação. Será? Eu fiz já estatística várias vezes. No mestrado tem uma, no doutorado eu fiz estatística avançada, a básica. E na graduação é diferente porque eu fiz uma graduação, eu sou enfermeiro, e lá a gente tem bioestatística. Aí eu fiz uma outra graduação em geografia, lá em geoestatística. Como que é isso? Como que transita a estatística nas áreas do conhecimento? Certo? Como que é isso? Porque eu faço um curso, é o tal estatística. Por exemplo, na saúde, é bioestatística. Se eu faço uma outra, por exemplo, eu fiz na geografia, é geoestatística. Que diferenças que tem e contribuições, por exemplo, na área do meu conhecimento? Então, boa noite a todos. Agora que eu estou ouvindo, agora que eu estou vendo tudo ok. Então, professor, é o seguinte. Muitas pessoas chegam para mim com a mesma dúvida. E assim, durante a graduação de estatística, da minha formação, a gente vê todas as áreas, vamos dizer assim, um pouco de cada uma. E ao mesmo tempo, a gente pode dizer que é uma só. Por quê? Porque tudo é estatística. Certo? Bioestatística. O que é bioestatística? É estatística, vamos dizer, na área da saúde. É o que mais utilizada na área da saúde. É como é tratada, por exemplo, a disciplina, como o senhor mencionou. Certo? A bioestatística ela vai tratar o quê? Com dados do DataSUS, com a coleta de dados em hospitais, em atendimentos, em clínicas, etc. São dados ligados à área da saúde, mas que não deixam de ser estatística, não deixa de ser o geral. A mesma coisa acontece geografia, foi isso? A graduação? Geoestatística. 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 Eu, por exemplo, eu trabalhei o meu PIBIC, a minha iniciação científica, foi no LED da UFPB, que era um laboratório de estudos demográficos, que trata com dados georreferenciados. E nós tratamos de estatística. Nós trabalhamos com microdados de IBGE, Sidra, e trabalhamos com dados sociais, dados demográficos, dados geológicos, e tudo depende do seu objetivo. Tudo, eu digo que o estatística é o guarda-chuva, é o todo, sabe?
E todas essas bioestatísticas, geoestatística, ciência de dados hoje em dia é muito falado, e tipo, ciência de dados é uma área que pode-se dizer, é uma área da estatística, ou estatística é uma área da ciência de dados, por exemplo. Mas tudo é esse trabalho de tratar dados. Eu tenho um objetivo, eu preciso coletar dados, tratá-los e fazer com que meus números me deem respostas. Eu preciso extrair respostas dos meus números em todas essas situações. Entendeu? A questão do tratamento dos dados, a gente depende de outras questões. A gente tem que retomar um pouquinho a questão de dados secundários, dados primários. Sim. Igual ela falou do portal Sidra, que é um dos grandes indicadores, né? É um portal de dados secundários. E é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão do tratamento. Como que se dá a questão das variáveis? Por que são importantes saber quais são as minhas variáveis? Tá. Então, primeiro citando a questão do dado primário e dado secundário. Primário, eu vou direto na fonte, eu coleto a informação, eu faço a entrevista. Ou seja, aquele dado, eu tenho aquela informação porque eu coletei, não tenho em outras fontes. Dado secundário, eu vou em uma fonte, IBGE, Sidra, DataSUS. Meu orientador já tem um banco de dados que foi coletado, livros, enfim, N locais que eu posso conseguir esses dados, mas são dados secundários. Não fui eu a primeira pessoa que tive contato com eles, certo? Vamos lá falar da importância da variável. Inclusive, hoje, eu estava revisando a aula do nosso curso que trata de dado e variável. E como é importante determinar as variáveis do nosso estudo completo. Por quê? Porque para eu começar um estudo, para eu começar uma pesquisa, eu tenho um problema, certo? Eu tenho um problema. A partir desse problema, eu tenho um objetivo. Quando eu tenho esse objetivo formado, esse problema formado, eu tenho hipóteses, eu tenho sugestões do que podem acontecer. Mas para que eu chegue ao meu objetivo, eu preciso avaliar meus dados. Eu preciso coletar e avaliar meus dados. Onde entram as variáveis? As variáveis são exatamente o que eu vou estudar. Por exemplo, eu quero avaliar o perfil do estudante do ensino médio em João Pessoa. Um exemplo. Eu preciso das variáveis. Quais são essas variáveis? Em geral, eu preciso do sexo, escolaridade, porque eu preciso saber qual é o grau de escolaridade dele ou dela, idade, por exemplo, e faixa e renda. É um exemplo que eu estou dando. Essas são variáveis, ou seja, eu determinei que para o meu estudo essas variáveis são importantes para que eu alcance meu objetivo. Lígia, quer dizer que eu tenho que determinar todas as variáveis que eu preciso coletar antes de iniciar a minha pesquisa? Sim. Como é que eu faço isso? Geralmente a gente faz um estudo teórico. A gente busca artigos, busca dissertações, busca teses que já trabalharam da mesma forma, com objetivos parecidos, e extrai delas ideias de variáveis que podemos utilizar. Ou ainda temos IBGE, DataSUS, que eles já disponibilizam tabelas com variáveis de todas as áreas possíveis. E você filtra o que você precisa ou aplica testes estatísticos que possibilitem que você determine quais são as variáveis que vão influenciar ou não no seu objetivo, no seu resultado, no caso da pesquisa. É importante saber, que a gente já falou isso nas outras lives, independente do recorte, quali ou quant, uma das fases de qualquer pesquisa é a leitura flutuante. Ou seja, eu ver ou espelhar quem já produziu sobre o meu tema ou quem produziu algo semelhante ao meu método empregado. Outra coisa Exatamente. importante, a questão das variáveis, é que a gente olhe e se atente à questão do que eu quero responder, o que eu quero correlacionar. Né? Quando a professora fala a variável gênero e renda, talvez eu preciso, para responder uma das minhas questões de pesquisa ou uma das minhas inquietações, será que tem relação gênero com quanto que a pessoa ganha? Fazer essas correlações para a gente empregar teste estatístico, certo? Isso, Toda só uma pesquisa... observação. Rapidinho, professor, porque é muito válido, muito importante essa questão de ter base em um estudo já feito.
Mas o que acontece, e a gente tem que ter muito cuidado, é que na hora de replicar o estudo, eu preciso avaliar meus dados. Pode ser que os dados que eu coletei não estejam no mesmo padrão que aquele estudo. Pode ser que eu tenha um tamanho de amostra menor e que aquele teste não se enquadre naqueles dados. Pode ser que minhas variáveis estejam descritas de forma diferente. Pode ser que ele tratou, por exemplo, idade como uma variável quantitativa. Pode ser que eu tenha somente o dado de faixa etária. E é totalmente diferente, porque faixa etária é uma variável qualitativa. A gente tem ali categorias, a gente não tem números, por exemplo, entende? A gente tem que ter esse cuidado, esse feeling, para poder aplicar as metodologias corretas. Então, como ela disse, a questão das variáveis, isso é muito importante, né? E na sua leitura, você vai ver como que enviesou o trabalho dele, tá? Quando a gente Uhum. tem perguntas, inquietações do nosso trabalho, essas inquietações, a princípio, antes de trabalhar com os dados, a gente tem possíveis respostas, certo? Essas possíveis Isso. respostas são as hipóteses ou preditivos. Será que no final da minha pesquisa eu vou conseguir confirmar isso ou não? Será que não é verdade isso? Professora, ele está perguntando aqui, o João, Hum. boa sugestão. Falando em tempo, a questão do planejamento, né? Tem algum modelo de análise para que possamos partir dele? Então, acho que assim, eu vou até juntar essa pergunta com a pergunta assim, com a afirmação até da Catiane, que ela disse assim, professora, qual o critério para usar? Logo em seguida ela coloca, professora, a saúde usa que quadrado, isso é um erro. Juntando tudo isso, o que eu enfatizei muito na outra live, a gente precisa enfatizar sempre, cada caso é um caso. Pessoal, não adianta. Se o meu banco de dados não for exatamente igual ao do professor Rafael, a minha metodologia não vai ser igual à que ele vai utilizar necessariamente. Pode ser que ele tenha os mesmos objetivos que eu, mas se eu coletei meus dados em uma fonte e ele coletou em outra, pode ser que os testes sejam completamente diferentes. Pode ser que até a mesma fonte, a partir do ponto em que eu coletei o dado, ele me deu uma resposta totalmente diferente. Então, eu preciso avaliar o meu dado. Não adianta você chegar para mim, eu trabalho com assessoria estatística desde 2016, e 80% das pessoas chegam para mim e dizem, Lígia, eu tenho esses dados aqui, e eu preciso aplicar, como o Catiano falou, o teste quadrado. Tá, por quê? De onde vem isso? Eu preciso primeiro ver o seu banco de dados, avaliar. Eu acho que todo mundo precisa ter esse feeling. Eu sempre falo para as pessoas que me procuram que, primeiro, vamos fazer uma descritiva? Vamos conhecer os dados? Vamos fazer uma limpeza nesse banco? Vamos olhar se tem outlier, que são valores que foram talvez digitados errados, ou se tem se tem algum valor faltando. E aí, daí em diante, a gente consegue adequar a metodologia para ser aplicada nesse banco de dados. Não existe uma resposta, eu não consigo te dizer assim. É tanto que eu vi já, por exemplo, um orçamento feito por estatísticos, até que já trabalham, ou não, enfim, não sei se era profissional, mas que ele já dizia assim, de acordo com a demanda que você me deu, eu acho que eu vou aplicar 11 testes e a gente vai obter esse resultado. Eu, Lígia, não conheço essa técnica de saber exatamente quantos testes eu vou aplicar, ou qual a metodologia exata, sem tratar, sem ter os dados para tratá-los, entendeu? Esse tratamento é igualzinho, de maneira semelhante para dados primários e secundários ou não? Pode ser, dependendo da forma que eu coletar os dados. Por exemplo, se eu já coleto os dados de uma forma que é a máscara de dados. O que é máscara de dados? No meu conhecimento. É a planilha no Excel. A primeira linha a gente não coloca as variáveis. Pronto. Ali é a minha máscara de dados. É onde eu vou colocar meus dados. Estou colocando ali. Fiz a minha pesquisa, estou com o meu questionário, estou preenchendo lá o Excel, os dados que foram coletados. Tenho a minha planilha. Se eu organizei a minha planilha, uma moto passando aqui. Se eu organizei minha planilha de acordo com o padrão, por exemplo, que o Sidra, que o IBGE dispõe, o tratamento vai ser bem parecido. Mas, como eu falei, não necessariamente o mesmo. Eu queria que você me falasse um pouquinho, e quando a gente fala em estatística, Hum. surgem perguntas. Será que o meu número está certo? O meu quantitativo está certo? Explica um pouquinho a questão do N. Por que é importante a questão do N para a metodologia?
e para a estatística. Então, o que acontece muito, na realidade, a maioria dos estudos científicos, principalmente os que são planejamentos experimentais, que são coleta de dados em laboratório, etc., tem um N pequeno. O que é o N? O N pequeno é o tamanho da amostra, o tamanho das observações que você coletou, o número de observações que você coletou. E a gente, na estatística, geralmente usa o N grande para o tamanho da população. Certo? E para calcular, para eu saber exatamente quanto eu preciso, qual é necessário, eu preciso ter um cálculo amostral. Baseado em quê? Baseado na minha população, baseado na situação, baseado qual é o meu objetivo e baseado também em custos, porque às vezes os métodos que a gente utiliza são inviáveis com os custos da pesquisa, por exemplo. E a gente tem que ter toda essa observação para poder definir o tamanho do N, o tamanho da coleta. Muitas vezes acontece, professor, acho que a maioria das vezes, as pessoas já chegam com os dados coletados. E às vezes a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo, de 12 observações e o aluno precisa aplicar um teste que exige que tenham mais de 200 observações. Aí a gente tem que ter muito cuidado antes de coletar os dados com todos esses cálculos para poder ser o mais coerente possível. É importante repetir aqui a questão metodológica. Quando a gente vai fazer a questão do nosso planejamento, antes de submeter ao CEP, antes de querer procurar outros dados, é importante que as instituições de ensino federal ou particular, elas tenham uma consultoria gratuita, certo? Se você tem como você ir e pesquisar, será que essa variável dá certo, não dá certo? Quanto que vai ser esse cálculo amostral? Como que não vai ser? Porque se você deixar para fazer isso no final, talvez não seja viável os seus dados. Talvez você poderia fazer um cruzamento que responderia melhor seu objetivo e outro não. Antes de responder as perguntas do Carlos aqui, Carlos, só um momento. Eu queria que você me falasse, a gente vê muito na TV, a gente vê muito nos nossos artigos, quando a gente faz leitura, até nos nossos próprios, a questão do cálculo amostral, a questão do nível de confiança, aquela que passa na televisão, a margem de erro é tanto. Explica um pouquinho quais as variáveis. Porque o que quer dizer isso, né? O que quer dizer? E falar um pouquinho do nosso curso, que você vai explicar também. Depois de responder, fala um pouquinho do nosso curso. Sim, falo sim. Então, primeiro, o cálculo ele é baseado primeiro no tamanho da população. Voltei? Voltei, professor? Então, ele é baseado no tamanho da população. Como o professor falou, margem de erro e nível de confiança. Existem outros parâmetros, às vezes a gente precisa trabalhar com proporções, e são algumas metodologias que são aplicadas aí para calcular o tamanho da amostra. Todos esses cálculos estarão presentes no nosso curso, tá? Que a gente está preparando, tá tudo lá detalhadozinho, mas eu vou explicar para vocês o que é nível de confiança e margem de erro. O que é isso? É muito utilizado em jornais, tanto que eu vi até um meme que foi interessante, que a jornalista estava mostrando um gráfico, e ela mostrava o gráfico e tinha lá a margem de erro, e ela dizia que a distância era de mais ou menos 1 palmo. O que é 1 palmo? E assim, às vezes a gente não entende e não consegue interpretar o gráfico. O que é que significa? Vamos lá. O que é nível de confiança? Quando, por exemplo, um exemplo muito clássico é questão de eleição. O que é nível de confiança? Eu digo que o candidato A tem, por exemplo, 60% dos votos, com um nível de confiança de 95% e margem de erro de 3% para mais ou para menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que 95% de confiança, nível de confiança, quer dizer que se eu repetir a mesma pesquisa 100 vezes, em 95 delas eu vou obter o mesmo resultado. Ok? 99% de nível de confiança. Se eu repetir a pesquisa 100 vezes, em 99 delas, eu terei o mesmo resultado. Isso significa nível de confiança. Tá ok?
O nível de confiança mais utilizado na área, principalmente na área política, de pesquisa eleitoral, e de mercado também, é 95%. É a mais utilizada. E o que quer dizer margem de erro? Margem de erro, 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Travou a professora. Vamos ver se ela volta. Voltei, professor. Tento para você Voltou. também. Voltei. Pronto. Vou voltar para a margem de erro, tá? Pronto, margem de erro. Se eu digo que o candidato ele teve 60% dos votos, com 3 pontos percentuais de margem de erro, ele pode ter tido 57% ou 63%. Isso é margem de erro. Essa porcentagem ela pode variar aí. Ou seja, pode ser que na pesquisa de intenção de voto eu tive que o candidato teve 60% dos votos. E quando teve a eleição, ele teve 62%. Eu errei? Não. Por quê? Porque eu disse que a minha pesquisa variava em 3 pontos percentuais de margem de erro. Deu para entender direitinho? Sim. Quando ela fala essa margem de erro, a gente tem que observar também que isso condiz com a realidade, ou seja, dos entrevistados, ou do comportamento desse público, ou do Fato. comportamento ou o padrão de respostas podem ser a mais ou a menos. Tem uma Exatamente. margem, né? E outra Então, coisa vamos também, do Carlos. professor, que Pode falar. rapidinho, que é muito importante falar que se eu aumentar o nível de confiança, eu aumento o tamanho da minha amostra. Entende? Porque se eu vou aumentar o nível de confiança, eu preciso de mais dados, eu preciso de mais informação, eu preciso chegar mais perto da realidade para poder representar de forma, vamos dizer assim, quase que absoluta o meu cenário real. Ao mesmo tempo, se eu diminuir a margem de erro, eu também aumento o tamanho da amostra. Então, a gente tem que pesar os dois para saber o que é mais viável, até como custo, como eu falei, tempo ou dinheiro também, da pesquisa para ver qual seria o melhor cenário para cada um. O Carlos falou assim, olha, aprendi com a ex-professora de estatística que sempre devemos realizar testes de normalidade antes de pensar em qualquer teste. Qual a sua opinião? Minha opinião, eu acho sempre uma palavra muito absoluta. Eu não utilizo sempre. O que é que eu sempre faço e eu sempre indico? Vamos conhecer os dados. Primeiro, vamos ter um sentimento, uma descritiva. Eu sempre, como eu falei, o sempre é absoluto. Eu sempre tenho uma descritiva. Por quê? Porque eu tenho uma ideia de como meus dados estão. O teste de normalidade, ele já vai partir para, vamos dizer assim, um conhecimento mais profundo dos mercados. Sim, vamos fazer, podemos fazer. Mas, a priori, pode ser que meu trabalho seja apenas para saber uma descritiva. Eu só quero saber a porcentagem. Por exemplo, minha intenção de voto, eu só preciso saber a porcentagem. Eu não preciso fazer um teste de normalidade para saber a proporção de votos que um candidato teve no ano X. Entende? Eu não preciso fazer um teste de normalidade para fazer uma previsão de uma série temporal, por exemplo, se eu já tiver meus dados avaliados de forma coerente. Então, eu não diria que é sempre. Se for viável e se o banco de dados estiver de acordo, ótimo, tranquilo, mas não diria sempre. Eu teria esse cuidado. Ele falou assim, olha, eu pergunto isso porque já vi muitos estudos que não relatam a testagem da normalidade dos dados. Isso. É porque muitos estudos falam em pré-teste, teste, reteste. Como que é isso, professor? Pré-teste. O pré-teste, geralmente, ele acontece para a gente testar realmente se, vamos dizer assim, se nossas variáveis são coerentes com o nosso estudo. Por exemplo, no pré-teste, a gente já costuma, às vezes até, vamos dizer assim, diminuir os erros que podem ser causados. Até a gente fala um pouco também no curso. Que existem dois tipos de erro, né? Que existe o erro calculado e existe o erro não calculado. O erro não calculado é justamente esse. É o erro que a gente comete, às vezes por falta de experiência, às vezes pressa, às vezes a gente tem que entregar o TCC urgente e a gente não teve o cuidado
de aplicar um pré-teste, um estudo piloto também é utilizado, essa nomenclatura de usar estudo piloto, para saber se as variáveis estão coerentes. Às vezes eu não sei nem se meu questionário foi validado. Se eu realmente estou coletando os dados de forma correta. Às vezes eu estou coletando, por exemplo, uma variável bem simples, que é a faixa etária. Eu estou lá coletando faixa etária e quando eu vou analisar meus dados, eu vejo que eu preciso da idade. Como é que eu vou desconstruir faixa etária para a idade? Não tem como. Ou seja, eu não posso trabalhar, já perdi essa informação. Entendeu? O estudo piloto, o pré-teste é justamente para isso. Para a gente testar a nossa metodologia. Testar se as variáveis estão coerentes, se a metodologia, se o nosso N está ok, se o tamanho da amostra está ok, se ele vai ser representativo ou não. E ajuda muito a diminuir a questão dos erros. A questão, quando fala em pré-teste, teste, reteste, fala-se muito, a gente escuta, até lendo, de estimar o tamanho do efeito. O que é isso? Como? Desculpa, não entendi. Estimar o tamanho do efeito. Eu vou fazer o pré-teste para me estimar. O que seria? Estimar. O que é estimar? Justamente seria para, por exemplo, eu tenho uma população, certo? Eu digo que a população tem em média, eu estou falando muito na variável idade, vou continuar falando nela. Tem em média uma idade X, por exemplo. Tem uma população, não sei, a média de idade do Brasil, sei lá, uma população de mulheres. A média de idade, vamos dizer aí, 45 anos, chutei. Aí a estimação é justamente, vou coletar dados. Tenho minha amostra, coletei dados da minha amostra. A minha amostra, ela vai me dar uma estimativa de quanto seria essa média. Eu vou saber, ter uma ideia do quanto seria esse número na minha população. A gente trata muito isso também no nosso curso, sobre estimação, sobre parâmetros, sobre estatística, sobre estimativa. E a gente detalha bem direitinho cada um desses pontos. É muito importante a gente fazer essa comparação se a gente tiver. Porque às vezes a gente não tem o dado da população, a gente não tem essa medida e trabalha apenas com estimativa, entendeu? Então, eu queria te perguntar agora, fala um pouquinho do curso, como que vai ser, como que ele está estruturado, para quem que interessar. Logo já vai estar pronto, a gente vai fazer uma outra live para apresentar Isso. como que vai ser. Fala um pouquinho do curso, por Então, favor. o Para quem nosso que é curso, direcionado? Então, o nosso curso ele é direcionado para qualquer aluno curioso, professor, profissional da área, de qualquer área que esteja interessado. Porque nossa escolha foi fazer um curso de estatística básica. E é tanto que ao fim de cada aula, vou dar até um spoiler aqui, ao fim de cada aula a gente tem um textinho de quebrar a barreira. A gente quer quebrar a barreira, por quê? Porque na maioria dos casos a gente tem estatística. Nossa, primeiro, o aluno tem logo medo de trabalhar com estatística, tem muito receio, porque é difícil, porque é cálculo, porque é matemática, porque eu preciso saber de muita coisa. Tá, mas se você souber trabalhar da forma correta, não é difícil. Se a gente aprender de forma correta, se a gente aprender a base, não é difícil. E a gente se preocupou principalmente nessa base. Tem exemplos em todas as aulas, exemplos simples, exemplos que são de fácil entendimento. Nós estaremos disponíveis para sanar quaisquer dúvidas que aparecerem. Nós vamos trabalhar com conceitos básicos de estatística, muitos da base do início, o que é estatística. Vamos trabalhar com dado, vamos trabalhar com variável, população e amostra, qual a diferença, qual é a semelhança, quando trabalhar com um, quando trabalhar com outro. Nós vamos trabalhar com medidas de posição, moda, média, mediana, mas o que é cada um deles? Existe só uma média? Porque a maioria das pessoas só escuta falar de média e acha que só existe uma média, existem várias médias. Nós vamos trabalhar com medidas de dispersão, vamos trabalhar diferentes modelos de tabela, gráficos, quadros e muitos outros assuntos no decorrer do curso. Além disso, nós vamos apresentar os softwares estatísticos também durante o curso. Não vamos nos aprofundar neles. Por quê? Porque vai vir curso específico de R e SPSS. E nós vamos trabalhar da forma mais prática possível no R e no SPSS. Para quê? Para que você consiga replicar o que a gente está fazendo. Nós vamos disponibilizar bancos de dados que estaremos utilizando nas aulas, vamos disponibilizar scripts, ou seja, tudo vai ser muito aberto para que a gente consiga replicar realmente de acordo com o que foi dado.
Então, você já respondeu até as duas perguntas aqui, né? Se vai ser lançado ou não. Vai ter os momentos de interação do curso. Sim. Nos momentos de interação, a gente vai tirar dúvida. Vão ter os materiais em PDF para você fazer. Vão ter vídeos, tá? Vai ser somente estatística descritiva ou vai ter unidade estatística inferencial? A Então, o primeiro curso. Isso. Francilene. Então, Francilene, o início do curso é estatística geral. A gente, no meio do curso, a gente diferencia descritiva de inferencial. E a gente começa a tratar da inferencial. Nos cursos de R e SPSS, vamos tratar das duas, tá? Nós vamos trabalhar com estatística descritiva no R e no SPSS e estatística inferencial no R e no SPSS. Tá ok? Para que isso possa abranger para poder alcançar todo tipo de aluno. Outra coisa muito importante, vamos trabalhar com testes estatísticos. Nesse primeiro momento, vamos introduzir a maioria dos testes mais famosos, os mais utilizados, como a ANOVA, Q quadrado, teste T, teste de normalidade, teste para correlação, análise multivariada. E também vamos nos aprofundar mais de acordo com o que forem surgindo as demandas. Então, se vocês têm interesse no curso de estatística avançada, por exemplo, professores, eu quero aprender estatística avançada no R para aplicar o teste Q quadrado. A gente vai fazer um curso específico, ou até podemos elaborar aulas, ou até uma live para falar um pouco mais sobre. Mas a gente precisa do feedback de vocês, a gente precisa que vocês comentem, que entrem em contato, para poder a gente sentir qual é a necessidade de vocês. A Andresa perguntou quando começa o curso. Andresa, a gente está finalizando as aulas, sim, assim que ficar pronto, já no próximo mês, né? Amanhã já vira o mês, a gente vai dar as novidades. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Eu queria convidar todos vocês que a gente vai ter essas discussões também no nosso canal, lá no Telegram, né? Cada semana vai ser um professor diferente. A gente está aberto agora para inaugurar nosso canal de aniversário de 2 anos da agenda com a professora Ilusca, e ela vai dar sobre o curso gratuito das pessoas, dos alunos que estão lá. A gente vai fazer o quê? Ela vai dar um curso de gerenciadores de referência. A questão de metodologia na estatística, a gente também vai estar. Todos os professores, colaboradores vão participar também desse grupo. Você vai aqui no Instagram, tem descrição aqui na bio, você clica e já vai direto para o grupo, tá? Para o nosso canal no Telegram, tá? Eu queria avisar a todos vocês que todas as lives ficam salvas no nosso canal no YouTube. Então, perdeu alguma coisa, quer fazer uma pergunta, deixa lá que a gente responde também. Eu queria falar para vocês outro aviso, que a gente, nosso sorteio, você já se inscreveu lá para promoção. A gente, domingo, nós vamos sortear esse livro de bioestatística da editora Revínter, TM. Vai lá no Instagram, tem como participar, como que participa. A agenda acadêmica, em todos os seus colaboradores, nós prestamos serviços, certo? A professora, eu presto, a professora presta, todos os colaboradores, serviço de orientação, consultoria, né, mentoria, e a professora também vai falar um bônus, né, professora? Como que é? Isso, exatamente. Só um parêntese, professor. O Hugo Henrique perguntou como E travou. O Hugo aqui, ó, perguntou como a gente consegue os cursos. Hugo, então, as inscrições estão abertas para alguns cursos. Você vai no Facebook, no próprio Instagram da Agenda Acadêmica, estão abertas as inscrições. Você olha lá e você faz como inscrição. Tem toda a inscrição, como que faz e qual plataforma. Ela perguntou aqui a questão de acho estatística pelo WhatsApp como outros que fiz na agenda. Não seria tão interessante? Então, a gente está tentando migrar a questão também para o Telegram, porque a plataforma ela é muito melhor para a questão de interações e número de participantes, né? A gente pode estar revendo isso.
Mas, a princípio, os novos cursos à disposição vai ser exclusivamente pelo Telegram. Porque quando você baixar, você vai ver, tanto que vai ser mais fácil. Lá a gente pode enviar vídeos, fazer vídeos com todos os alunos, né? Ela perguntou que a data definida, durante o mês de aniversário da gente, a gente vai definindo novas datas e a gente apresenta isso para vocês, tá? Eu queria falar, professora. Ele falou, Lígia, travou. Lígia, o Vitor está perguntando aqui. O curso também trata de análise estatística de acordo com dados e objetivos? O Fernando perguntou. Sim, é nossa base, é tratar dados de acordo com o nosso objetivo. Nós vamos ter o problema, o objetivo, vamos coletar dados. Isso, como eu falei, toda a parte conceitual, toda a parte inicial será tratada nesse primeiro curso. Toda a apresentação de software, a divisão do que é variável, do que é dado, quantitativa, qualitativa, nominal, ordinal, tudo descrito. Depois disso, a gente vai tratar do problema, objetivo, dados. Vamos trabalhar com dados e demonstrar, mostrar e apresentar todos os resultados. Isso vai ser, sim, uma base para o nosso. Certo. Vamos ver se a professora deu uma travada. Professora, nos escuta? Lígia? Oi. Voltou. Então, para a nossa última pergunta, fala para mim. É muito importante quando a gente está corrigindo um trabalho, quando eu estou corrigindo um trabalho, ou até lendo, muitos querem colocar muitos elementos, figuras, tabelas, quadros. Só que metodologicamente, que eu falo com meus alunos e orientandos, você não é obrigado a colocar. Colocou, você tem que descrever. Descrever e explicar. Fala um pouquinho da questão da parte descritiva. Como é que eu trabalho e oriento os alunos que me procuram? Se eu tenho várias opções de apresentar os meus dados. Tabela, não há necessidade de eu apresentar o gráfico. Por quê? Porque a gente está sendo redundante, a gente está apresentando o mesmo resultado, falando a mesma coisa, a gente ainda vai falar no texto. Ou seja, não há necessidade. Se eu apresento de forma gráfica, eu já vou falar no texto. Então, para que uma tabela? Entende? O gráfico é a representação, é uma figura que representa a minha tabela. Então, não existe a necessidade de colocar os dois. A não ser, eu quero anexar. Tudo bem, mas no decorrer do trabalho, não é viável. A gente só vai perder espaço e perder também tempo de formatação, de elaboração e tudo mais. Eu sempre indico que escolhe um dos dois. Se já tiver muita tabela no trabalho, coloca um gráfico, uma figura que represente e descreve ela, fala sobre ela. Uma das dúvidas também que surge é como descrever. Eu indico que eu sempre trabalho da forma mais técnica possível porque eu acho mais claro. Ou você escolhe, por exemplo, comparar uma proporção, a maior proporção, por exemplo, se for uma tabela de frequência ou um gráfico, um histograma, ou a maior proporção comparada com a menor, ou a maior comparada com a média, ou se você for descrever tudo, ir mudando no texto, ir alterando no texto a forma de expor. Colocar entre parênteses a porcentagem, ou descrever, iniciar com a porcentagem, descrever o que é que ela significa. Existem várias outras formas de descrever os dados, entende? Então, ela perguntou aqui, se no curso, a Andresa, ela perguntou se vai abordar análise multivariada. Sim, nós vamos introduzir análise multivariada no finalzinho desse curso. Mas, como eu falei, a gente pretende abordar nos próximos. Por quê? Porque a análise multivariada não é um curso que a gente consegue introduzir ali a metodologia e passar por cima. A gente precisa se aprofundar. A análise multivariada é uma área muito ampla. E a gente começa a detalhar e aplicar R, SPSS, descreve na mão e é muito detalhado, mas vamos abordar sim a análise multivariada e para diferentes áreas, tá? Engenharias, para a área da saúde, exatas, até humanas, quando necessitam de dados para serem abordados, a gente vai trabalhar também. Ô, Francilene, está perguntando a carga horária do curso.
A gente ainda não definiu, porque a gente está colocando elementos básicos, né? A gente está no final da construção das aulas. Até semana que vem a gente finaliza isso para definir Isso. carga horária, a questão de valores, qual plataforma. Mas vocês fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais, que vocês vão ficar sabendo de tudo, tá? A gente, assim que for lançar, a gente vai fazer uma live sobre o curso, o que vai abordar. Eu queria agradecer, professora, falar só um pouquinho para vocês o que você aprendeu na live hoje. Hoje a live foi sobre a questão de estatística e metodologia. A gente aprendeu que é importante fazer a leitura flutuante também de textos ou artigos ou estudos semelhantes, mesmo assim tendo um olhar diferente. Aprendemos também que é importante saber escolher as variáveis para o seu tratamento. Ou seja, antes eu tenho um espelho ou um template, né, do que eu quero, do que eu busco e o que eu quero responder. A professora também nos apresentou a questão dos testes, alguns empregados em algumas áreas ou não. Tiramos algumas dúvidas e qualquer outra dúvida ou questionamento ou ideia de lives, você deixa aqui nas nossas redes sociais. Deixa aqui nas nossas redes sociais, ou no Instagram, no YouTube, ou no Face, né? E que a gente vai tentar ou fazer uma live ou a gente faz um curso. Volta a convidá-los para o sorteio, né? Do livro de Bioestatística, passo a passo, que vai ser no domingo agora. E volta a convidar vocês para participar do nosso canal lá no Telegram. Professora, despedido pessoal aí. Então, eu gostaria de agradecer, só respondendo rapidinho aqui, o Carlos faz um curso sobre como deixar o banco pronto para análise. Nesse nosso curso, nós temos já uma abordagem de como preparar o banco de dados e as variáveis, e nos próximos iremos tratar os dados, coletar, tratar, organizar e analisar, tá? Fica de olho que a gente vai oferecer esses cursos aí. Só um rapidinho, professor. Eu trabalho, como alguns de vocês já sabem, com assessoria estatística. E como forma de parceria com a agenda acadêmica, nós da Dados Assessoria Estatística vamos oferecer o desconto de 20% para as assessorias fechadas no mês de maio. Ou seja, se você é aluno da agenda, tem que ser aluno da agenda acadêmica, já foi ou se matriculou, comprova que é aluno da agenda, tem que seguir o Instagram da agenda acadêmica e o canal do YouTube. A gente vai colocar as regras todas direitinho. Eu vou postar no Instagram da Dados e a agenda vai repostar por story. Ou quem quiser tirar alguma dúvida também via direct, fica à vontade. E vocês vão ter 20% de desconto em todas as assessorias fechadas no mês de maio, em forma de representar essa parceria. Então, estamos também ansiosos por esse curso. Vai sair, em nome de Deus. Semana que vem, a gente tá aí programando. A gente vai liberar data, vai liberar valores. Eu espero todos vocês lá. Vamos aprender juntos, tá? E mais uma vez, professor Rafael, muito obrigada. É sempre muito bom conversar com você. Eu aprendo muito nas nossas lives. É sempre um prazer. Agradeço muito a Agenda Acadêmica pela oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui. Então, pessoal, boa noite. A gente se vê na próxima live apresentando os cursos, esse curso em especial. E segue a gente nas redes sociais. Fiquem com Deus. Obrigado, professora. Obrigado a todos. E agenda acadêmica feita para simplificar. Tchau, tchau. Tchau.